Muito bem. Bom ver todo mundo. Espero que todos estejam bem, com boa saúde, em segurança, agradecidos a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem dado, né? Vamos começar hoje à noite fazendo uma oração a Deus. Eu vou pedir para o Fernando, lá de Maceió. Fernando, por favor, você poderia nos dirigir numa oração para darmos início hoje à noite? Sim, vamos orar. Oremos. Deus eterno e soberano, Pai amado e querido, obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado pela saúde, obrigado pelo alimento. Obrigado, Deus, pela tua proteção, pelos teus cuidados. Agradecemos ao Pai pela vida de Alan, pela vida de Robin, toda a sua família. Obrigado, Pai, pelo Senhor estar com a poderosa mão sobre eles. E nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor abra os nossos corações, abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, a Tua vontade, e que não sejamos apenas conhecedores, mas, acima de tudo, praticantes da Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Fernando. Então, abram suas Bíblias lá em Marcos, capítulo 10. Tá? Marcos, capítulo 10. Nós estamos estudando sobre paradoxos. Paradoxos. E vimos aí que um paradoxo é uma coisa que parece não fazer sentido, né? Parece uma coisa que é totalmente contrária àquilo que ela está falando. E muitas vezes o paradoxo é usado para enfatizar um ensinamento, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 10 de Marcos 5 paradoxos que Jesus está usando. Semana passada já falamos sobre 2 deles. Você se lembra qual era o primeiro paradoxo que nós vimos na semana passada? Os dois, um só. 2 serão um só. Um só. Isso mesmo, muito bem, tá certinho, né? 2 serão um. E o segundo paradoxo que nós falamos semana passada, qual era? Devemos ser como crianças. Isso, tá certo, tá na ideia certa, mas qual era o paradoxo? Quem que pode ajudar aí? Qual era o paradoxo que nós vimos aí? Tem a ver com criança, sim. Alguém? Que os adultos deverão ser como crianças? Isso, aí, parabéns, né? Já ganhou 2 chocolates, né? Muito bem. Adultos serão como crianças, né? Nós vimos esses 2 paradoxos na semana passada. Hoje nós vamos ver os outros 3, tá? Terminando aí o capítulo 10. Então, o próximo que nós vamos falar se encontra aqui no capítulo 10, nos versículos 17 ao 31. Um texto um pouco grande, nós vamos dividir essa leitura, mas vamos ver qual é esse paradoxo. Você com certeza deve ter ouvido falar dessa história, a história do jovem rico, não é? E é sobre ela que nós vamos falar, então, e o paradoxo está exatamente no último versículo, no versículo 31, onde Jesus ensina que os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Tá?
Vamos falar desse paradoxo, então. Os primeiros serão os últimos. Alguém, por favor, comece lendo para nós dos versículos 17 até o 22. 17 ao 22. E depois uma segunda pessoa pode ler do 23 ao 31. Por favor. Quem quiser ler já pode começar. Eu posso ler, Alan. Pode ler sim, por favor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Obrigado. Agora do 23 ao 31, por favor. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: Filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Muito obrigado. É uma história bem interessante aí. Acredito que a maioria já tenha ouvido falar, já tenha lido essa história do jovem rico, né? Interessante é nessa história que este jovem rico, este homem rico, é uma das poucas pessoas que encontrou com Jesus e foi embora pior do que ele chegou. A grande maioria das pessoas, depois de encontrar com Jesus, vai embora muito melhor do que chegou, né? Nós já vimos vários exemplos. Pessoas curadas, pessoas perdoadas dos seus pecados, pessoas que receberam bênçãos de ter seus filhos curados. Este jovem rico foi embora para sua casa
de uma maneira pior do que ele chegou. Interessante que este jovem rico tinha muita coisa a seu favor, né? Muita coisa. Ele era jovem, ele era respeitado, ele era rico, ele era uma pessoa moralmente boa e, aparentemente, ele era uma pessoa religiosa. Então, ele tinha muita coisa a seu favor. Mas este rapaz achava que ele podia ganhar a vida eterna ou merecer a vida eterna pelas coisas que ele tinha. Aí que estava o seu erro, né? Ele achava que por ser bom, por ser rico, por ser reconhecido, uma pessoa de boa moralidade, ele achava que ele merecia a vida eterna. E ele chega até Jesus com essas palavras, né? Bom mestre. E Jesus diz que essa palavra é uma palavra que é reservada somente para Deus, né? Somente para Deus. Jesus está mostrando aqui nessa história uma coisa muito importante para você e para mim. Jesus estava mostrando nessa história que a salvação, a vida eterna, não vem através das coisas que nós temos, através das coisas que nós somos, não é? Muitas pessoas acham que basta ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que não prejudica os outros para ir para o céu. Eu conheço muitas pessoas assim. Talvez você também conheça, né? Pessoas que acham que através das suas vidas, vidas boas, como desse homem aqui, pessoas que cumpriam a lei, pessoas que tinham boas morais. Muitas pessoas hoje acham que isto vai garantir a vida eterna para elas. E este jovem pensava a mesma coisa. Este jovem, ele achava que a sua obediência vinha através de atos externos e não através de atitudes internas, né? Ele achava que as coisas que ele fazia, as suas ações externas, que eram muito boas, mas ele achava que isto seria o suficiente para garantir a sua vida eterna. E Jesus está ensinando que não, né? Lógico que é preciso ter boas ações externas. Tudo isso que esse jovem demonstrava era importante. Mas o mais importante, Jesus vai ensinar aqui, são as nossas atitudes internas. Isso é muito mais importante. Este jovem tinha uma coisa que ele estava levando como mais importante na sua vida. Qual era? Qual era essa coisa que era mais importante para esse jovem? A vida eterna, né? Dinheiro para ele. Era isso que ele queria, né? Ele queria a vida eterna, mas o que era mais importante para este jovem aqui? Era as propriedades do dinheiro que ele tinha. Isso mesmo, né? Isso mesmo. O dinheiro era o Deus daquele jovem, né? O dinheiro era o seu Deus. O dinheiro era a sua confiança. A sua moralidade era muito boa,
As suas boas maneiras eram notáveis, mas isso estava escondendo o seu coração. O seu coração era um coração ganancioso, né? Cobiçoso, que achava que as suas coisas materiais comprariam qualquer coisa. Esse era o seu problema. Avarento. Atitudes, como é que é, Sérgio? Avarento. Atitudes externas muito boas, muito boas. Jesus até fala, olha, você tem feito tudo isso mesmo, né? Mas as atitudes externas estavam escondendo uma atitude interna ruim, o seu coração, que tinha como o dinheiro o seu Deus. E é isso que Jesus está ensinando aqui, né? Esse jovem, acredito eu, queria a salvação nos seus termos, né? Olha, eu já fiz isso, 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 então eu mereço a vida eterna. Era nos seus termos, na sua maneira de pensar. E Jesus vai mostrar que não, né? Não é assim. A nossa atitude interna é muito importante. Lógico que as ações externas são importantes, né? Mas a atitude do nosso coração é muito importante. E nós vemos aqui que os discípulos de Jesus não estavam entendendo muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Mais uma vez, né? Porque o judeu tinha a seguinte ideia, de que bênçãos materiais eram um sinal de bênção de Deus. Então, quanto mais abençoado financeiramente uma pessoa fosse, mais abençoada por Deus ela era. Esse era o pensamento do judeu. Mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Quantas pessoas aqui que Jesus deu como exemplo eram pessoas que não tinham uma situação financeira boa, né? O judeu pensava que quanto mais dinheiro, mais abençoado. E Jesus vai dizer, não, não é isso de jeito nenhum. As bênçãos de Deus, elas não se medem pela quantidade de bênçãos materiais que uma pessoa tem. Mas os discípulos não estavam entendendo. Eles achavam que bastava ser rico para você ter muitas bênçãos de Deus. E Jesus vai explicar, então, e ele fala de uma maneira um pouco difícil da gente entender, né? O versículo 24, se você está lendo da NVI, você nota que quando Jesus começa a dizer, filhos, como é difícil, e logo depois do difícil tem uma letrazinha, né? Tem uma letra B. E você vai no pé da página e você vê que está escrito ali, ó, difícil para aqueles que confiam nas riquezas. Eu não consegui ver quem é que leu esta segunda parte aqui do nosso texto, mas você que leu, na versão que você leu aqueles que confiam nas suas riquezas. E esse é o ponto-chave do que Jesus está querendo dizer, né? Filhos, como é difícil para aqueles que confiam nas suas riquezas entrar no reino de Deus. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Não tem nada errado, segundo a palavra de Deus,
alguém ter muitas posses materiais. Jesus não está condenando isto aqui. O que Jesus está condenando é aqueles que confiam nas suas riquezas, como aquele jovem rico, né? Para ele, as suas riquezas eram o seu Deus, eram a sua confiança. São essas pessoas que Jesus está dizendo aqui que seria muito difícil entrar no reino dos céus. Se você foi abençoado por Deus com muitas bênçãos materiais e você está confiando nas suas riquezas, Jesus está dizendo para você, olha, vai ser difícil você entrar nos céus, porque você confia mais nas suas riquezas do que em Jesus. Agora, se Deus te abençoou com muitas bênçãos materiais, mas você confia mais em Deus do que nas suas riquezas, então esse ensinamento não é para você, porque não vai ser difícil para você entrar nos céus. A dificuldade é para aqueles que confiam nas suas riquezas e não em Deus. Essa era a grande dificuldade deste jovem rico. Não é? Ele era uma pessoa muito boa, cumpria a lei, era um bom filho, era um bom cidadão, mas o seu coração estava nas suas riquezas. Esse era o problema que Jesus estava falando ali naquela situação. E depois, Jesus vai ensinar para os seus discípulos aquilo que realmente importa, aquilo que eles jamais iriam perder, não é? Pode ser que alguém fosse perder a sua riqueza. Eu conheço muitas pessoas, e você também deve conhecer, pessoas que tinham muito dinheiro, mas perderam tudo, não é? Jesus vai mostrar aqui no final desse nosso texto aquilo que realmente é importante, aquilo que o discípulo de Jesus não vai perder. E eu quero ler de novo esse texto, porque eu acho muito importante aqui, dos versículos 29 ao 31. Olha bem o que Jesus está dizendo, o que é importante. Ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Mas na era futura, a vida eterna. Isso é o mais importante, não é? O jovem rico não queria perder sua fortuna. Para ele, isso era o mais importante. Mas Jesus está dizendo, olha, quem perder sua fortuna, sua casa, sua família até, por minha causa, vai ganhar muito mais já nesta vida. E eu acho que isso é muito fácil da gente entender, não é? Quando você vai se reunir com seus irmãos e com suas irmãs para cultuar a Deus domingo de manhã, quantos irmãos e irmãs você tem lá, hein? 30, 40, 100, 200? Né? Quantas mães aqueles que são jovens têm lá? Quantos filhos e filhas aqueles que são pais têm lá?
Quantas casas nós temos? Eu tenho essa grata experiência, e sei que você também tem. Aonde quer que eu viaje, pelo Brasil ou pelo mundo, quando eu encontro uma família cristã, eu encontro uma casa, né? Onde nós somos bem recebidos, aonde as pessoas convidam para passar a noite, para almoçar, para jantar. Olha o que Jesus está dizendo aqui, né? Aquilo que é mais importante, que jamais vamos perder. E no futuro, a vida eterna. Aquilo que aquele jovem rico queria, né? Olha a perspectiva de Deus, né? Deus olha para a eternidade, aonde aqueles que talvez perderam coisas aqui nessa terra por causa do Evangelho, vão receber muita coisa. E aqueles que não quiseram perder, vão ser prejudicados, né? Aí a gente entende esse paradoxo. O paradoxo que ensina que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, não é? Aos olhos do mundo, aquele jovem rico estava em primeiro lugar, né? E as pessoas pobres estavam em último lugar. Mas aos olhos de Deus, aí é que encontramos esse paradoxo, né? Aos olhos de Deus, o jovem rico, que ao mundo tinha tudo, está lá em último lugar. E os pobres, que aos olhos do mundo eram os últimos, esses vão ser os primeiros, né? O paradoxo aqui é que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aquilo que é mais importante na sua vida. Ações externas são muito importantes, mas o que está no coração é mais importante ainda. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Alguém tem uma pergunta, um comentário sobre esse paradoxo? Tudo tranquilo? Só sobre o paradoxo. Você quer falar uma outra coisa, Sérgio? Enquanto tu falava, né, a gente começa a vir na cabeça da gente muitas coisas, né? E uma delas, eu fico vendo a pessoa que é presa na própria oferta na igreja, né? Que tem possibilidade de dar mais e não dá, né? Então, a gente tem várias questõezinhas que se encaixam nisso aqui, né? Uhum. Aquele que pode ajudar o irmão lá, sabe que o irmão está passando necessidade, não ajuda, mas ele ele não faria falta para ele aquela ajuda que ele daria lá. Sim, então, eu né? acho que tem várias coisas que tu consegue fazer um encaixe aqui, né? Sim. Sim, tá certo, né, Sérgio? Deus conhece o coração, né? Não é nosso dever ficar julgando, né? Se o irmão pode, se não pode, por que não fez aquilo. Deus está vendo o coração, como deste jovem rico. As ações externas eram excelentes, e que bom, isso é uma coisa boa. Mas se o nosso coração não está em primeiro lugar com Deus, não adianta as nossas ações externas, né? O nosso coração tem que estar em primeiro lugar com Deus. Aí nossas ações externas vão fazer muito sentido, tá? Então, vamos olhar para as nossas vidas e vamos examinar nosso coração, né? Existe alguma coisa que está sendo mais importante do que Deus?
para este jovem era o seu dinheiro. E isso vai fazer com que ele perca a vida eterna, né? Vamos pensar em nós aqui, né? Vamos ter certeza de que Deus está em primeiro lugar. E aí, tudo isso que Jesus disse aqui nunca vai nos faltar. E no futuro, a vida eterna. Sim, Juraci? Dá licença, irmão. Pode Dá falar, licença. Juraci. É assim, ó, irmão. É um comentário, assim. Quando eu me converti, foi muito interessante. Quando li isso aqui, eu pouco conhecia da Bíblia. E o que eu conhecia era errado ainda, né? E antes de me batizar, primeiro eu decidi. Eu conheci o Evangelho, o mínimo, e primeiro eu me decidi a seguir esse caminho. Aí depois eu me batizei, né? Aí depois eu fui conhecer a igreja. Então, eu não tive escolha. Eu tive que largar, mudar toda a minha vida já no início, antes de me batizar. Eu larguei emprego porque eu vi que não ia conciliar, eu não ia poder me dedicar com o culto, as tarefas na igreja. Eu estava de mudança, encaixotada para voltar para a minha terra natal, que era o sonho que eu tinha. Meu sonho era voltar perto da minha família, tudo mais. Estava toda encaixotada. Eu só tinha um prato, colheres e um copo. Aí, lá não tinha a Igreja de Cristo. Venâncio Aires. Aí eu fui lá, participei de vários cultos, várias igrejas, porque dizia Jesus de Nazaré, Igreja de Jesus, a Igreja de Jesus Cristo. Confundiu a minha cabeça. Bom, mas deu para ficar claro que não estava de acordo com a palavra, né? Eu tive que mudar tudo. Não tinha outro jeito. Eu tive que desistir do meu sonho de ir embora de Santa Maria. Tive que largar o emprego, mas largar mesmo, né? E eu era muito envolvida com a minha família, tinha muitos problemas, né? E eu tive que me colocar diante de Deus. Eu vivia para a família, né? 24 horas. Aí eu tive que me colocar diante do Senhor e entregar para Ele. Você colocou Deus em primeiro lugar, né, Juraci? E disse para o Senhor, eu não posso. Eu não tenho condições de mudar a vida. Posso ajudar, mas agora eu escolhi perseguir. E o Senhor... Você colocou Deus em primeiro lugar. Com certeza Deus viu isso no seu coração, sem dúvida, né? Com certeza. Era uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir nunca fazer, né? E fiz isso com decisão, de coração, entreguei tudo ao Senhor. E Ele provou que é Ele que podia, que eu achava que podia, mas eu não podia nada, né? E olha quanto você ganhou, né, Juraci? Quantos irmãos, irmãs, né? Foi... Desde ali, então, as bênçãos, né? Que quando eu falo do Evangelho para alguém, as pessoas pensam que entrando para o caminho vão ter mais isso, mais aquilo, mais o outro, vai melhorar tudo, mas tudo material.
material, né? Elas não pensam que as bênçãos espirituais, né? A bênção de conhecer o Evangelho e tudo. Aí nós temos tudo, porque é Deus, aqui ele está dizendo, ó, para o homem, né? Para nós é impossível, mas para Deus não. Exatamente. Para Deus tudo é possível. Você falou algo aí muito importante, Juraci, que eu passei por cima aqui, mas eu quero ressaltar. Quando Jesus fala, no finalzinho do versículo 30, né, que nós vamos ganhar todas essas coisas, ele fala que vai ter perseguição também, né? Não é mesmo? Não vai ser um mar de rosas. Oh, que beleza! Eu vou ganhar um monte de casas, eu vou ganhar vários irmãos, eu vou ganhar várias mães. Olha, vai ganhar perseguição também, né? Também. Mas, se ficar firme, na era futura, a vida eterna, né? Juraci, muito obrigado por isso que você falou, porque ilustra muito bem essa última parte aqui, não é? Daquilo que é mais importante, colocar Deus em primeiro lugar. Deus vai olhar no nosso coração e Ele vai ver, não é? E isso vai nos ajudar a chegar nos céus para estar sempre com Ele, não é? Tem que estar com o coração certo. As atitudes externas são muito importantes, mas só elas não bastam, né? Tem que estar com o interior importante. Muito obrigado, Júlio. Né? Deixa eu passar um pouquinho para frente, senão a gente não consegue acabar o capítulo 10. Pode ser, Sérgio? Vamos ver o quarto paradoxo, tá? O quarto. Vamos ler agora dos versículos 32 até o 45. Um trecho longo também, mas nós vamos dividir aqui a leitura. Alguém pode ler, por favor, do 32 ao 34. Aí uma segunda pessoa pode ler para a gente do 35 ao 40. E uma terceira pessoa do 41 ao 45. Quem quer começar lendo? E esse paradoxo, nós vamos ver que os servos serão os senhores. Os servos serão os senhores. Quem quer começar lendo, por favor? Amém. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os seus 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Obrigado. Agora do 35 ao 40, por favor. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo?
e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Obrigado. 41 ao 45. Posso ler? Pode ler. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muito obrigado. Então, aí temos o quarto paradoxo. Os servos serão senhores. Jesus está indo para Jerusalém. Tá? E quando nós chegarmos no capítulo 11, acho que semana que vem, nós vamos entrar na última semana de vida de Jesus, tá? Antes da sua morte, né? Depois ele ficou 40 dias a mais aqui, depois da sua ressurreição, né? Mas no capítulo 11, nós vamos entrar na última semana da vida de Jesus. E aqui nós estamos vendo que ele está indo para Jerusalém. O destino dele é Jerusalém. E eu fico admirado da coragem de Jesus, porque ele sabia que muito sofrimento e a sua morte estariam à sua espera. E mesmo assim, ele está indo para Jerusalém. E ele está ajudando pessoas. E ele está dando ensinamento. E ele vai curar depois, aqui no final do capítulo 10, um cego. Com tudo isso na sua mente, né? Do sofrimento e da sua morte. Olha a coragem de Jesus. E aqui nós vemos Jesus falando da sua morte e do seu sofrimento pela terceira vez aqui no Evangelho de Marcos. Jesus já tinha falado e aqui volta a falar. Mas só neste momento ele informa aos seus discípulos que isso iria acontecer em Jerusalém. Até agora eles não sabiam aonde era. Mas agora Jesus deixa claro que vai ser em Jerusalém e que os gentios iriam ter parte neste sofrimento que Jesus iria sofrer. Jesus está agora dando um pouco mais de detalhes para os seus discípulos. E com isso em mente, nós temos aqui o pedido de Tiago e de João, né, no versículo 35. Tiago, João e Pedro, você se lembra, eram o trio de discípulos mais próximos de Jesus. Lembra que nós vimos da transfiguração? Jesus levou esses mesmos apóstolos, né? Tiago, João e Pedro. Lembra na ressurreição da filha de Jairo? Jesus levou esses mesmos 3 apóstolos. Eram aqueles que eram mais próximos, mais chegados de Jesus. E agora 2 deles, João e Tiago, vêm para Jesus com uma pergunta, com um pedido.
para ele. Jesus falou que ele ia morrer, né? E agora Tiago e João vêm com um pedido para Jesus. Eles querem sentar nas posições de maior destaque. Quando alguém convidava outros para jantar na sua casa, aquela pessoa que se sentava à direita e aquela pessoa que se sentava à esquerda do dono da casa eram os convidados mais importantes. E aqui João e Tiago vêm com um pedido egoísta, né? Jesus tinha acabado de ensinar sobre humildade. Lembra disso? Nós vimos isso na semana passada, né? Humildade. E agora 2 dos seus apóstolos mais chegados, mais íntimos, vêm pedir para ele um pedido egoísta. Olha, Senhor, né? Quando o Senhor estiver na sua glória, né? Eu quero assentar à direita e o meu irmão assentar à sua esquerda. Olha só que pedido mais egoísta desses 2 apóstolos. E eles não sabiam o que eles estavam pedindo, né? Eles não estavam entendendo a cruz de Jesus. Ainda não entrou na cabeça deles o fato de Jesus sofrer muito e ser morto. Agora, lembra o que Jesus está dizendo aqui, ó, no versículo 39? Vocês vão beber o meu cálice e vão ser batizados com o batismo que eu vou sofrer. Jesus está falando da morte dele aqui, da sua morte. Os discípulos não estavam entendendo, né? Jesus falou, olha, ô Tiago, ô João, no versículo 38, né? Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Eles não entenderam e falaram, sim, podemos. E Jesus falou, tá bom, vai acontecer isso com vocês. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer por Cristo. Estou tirando Judas fora, né? Estou tirando Judas Iscariotes fora. O apóstolo Tiago, no comecinho do livro de Atos, vai perder a cabeça, né? Vai ser morto à espada. Jesus está dizendo, olha, Tiago, você vai beber o cálice que eu estou bebendo, sim. Tiago não estava entendendo, mas Jesus estava falando de morte. E Tiago foi o primeiro a morrer. Os outros apóstolos, todos, foram perseguidos e foram mortos por causa da perseguição. Talvez somente João morreu de velhice, mas mesmo assim ele foi perseguido. Você se lembra que quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele estava preso numa ilha por causa do Evangelho. Agora, os outros 10 apóstolos, quando ouviram, né, o versículo 41, quando eles ouviram que Tiago e João pediram aquilo para Jesus, eles se sentiram indignados. Aposto que se fosse você ou eu, nós também iríamos sentir assim, né? Onde já se viu? Vocês se acham mais importantes que nós, né? Por que vocês podem sentar mais perto de Jesus e nós não, né? Eles se sentiram indignados com o pedido de Tiago e de João. E Jesus vai mostrar, então, quem é a pessoa importante no seu reino. Não é aquela que senta do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. Aliás, posições de honra
não existem no reino de Jesus, né? Lá ninguém vai ser mais importante do que o outro. Todos nós vamos estar adorando a Deus. Ninguém vai ter mais honra do que o outro, falando de nós seres humanos. E Jesus vai mostrar quem é a pessoa mais importante no reino. É aquela pessoa que serve. A pessoa que serve os outros é a pessoa mais importante no reino. A pessoa que é humilde é a pessoa mais importante no reino. Não a pessoa orgulhosa, né? Não a pessoa egoísta, mas a pessoa humilde. Os servos são os mais importantes no reino de Deus. E os servos se tornarão senhores, porque aos olhos do mundo, o senhor era muito mais importante do que o servo. Então, Jesus está dizendo um paradoxo, né? Os servos serão senhores. Quer ser uma pessoa importante no reino de Deus? Seja um servo. Sirva os outros, né? Ajude os outros. Faça coisas boas para os outros. Pense nos outros. Aí você será uma pessoa importante no reino de Deus. Os servos serão os senhores. Alguém quer fazer um comentário sobre este paradoxo? Aí temos mais um. Acho que um dos problemas do ser humano, no modo de ver, é a vaidade, né? Sim, sim. A vaidade de querer ser superior aos outros e achar que é mais importante, porque às vezes tem um nível intelectual melhor, uma condição financeira melhor. Sim. E aí se aproveita até dentro da igreja para se promover, para se elevar por uma questão de satisfação do ego, né? Isso é um problema sério, da igreja que, infelizmente acontece, né? Não vou dizer por parte de todos, mas por parte de alguns, que aproveita né, da irmandade, da função que está exercendo, para se achar superior aos outros, a ponto de até desprezar os outros, né? Então, infelizmente, né? Infelizmente, mas olha o que Jesus está dizendo. Exatamente o contrário, né? É aquela pessoa humilde, que serve. Essa é a mais importante. Não como Tiago e João, que queriam se sentar do lado de Jesus. Não. Mas a pessoa que serve é a mais importante. Os servos serão senhores. Vamos ver o último? Vamos ler os versículos 46 ao 52. E esse paradoxo nós vamos chamar de os pobres serão ricos. Os pobres serão ricos. Alguém leia essa história aqui. Vamos ler uma pessoa só? Do 46 ao 52. E aí nós vamos terminar aqui com essa história, tá? 46 a 52, por favor. Alô? Está me ouvindo? Sim, sim. Certo. Então, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse:
chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Obrigado, né? Aqui no finalzinho do texto nós temos aquela palavra que Marcos vai usar muito no seu evangelho, imediatamente, né? Lembra que o povo romano gostava de ação. E nós estamos vendo Jesus aqui, ele está num lugar, está numa outra cidade, vai, faz isso, praticamente não para, né? E aqui de novo, imediatamente aquele cego recuperou sua visão. O último paradoxo, então, os pobres serão ricos. Jesus está chegando em Jericó. Jericó ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Tá? No capítulo 11, Jesus vai chegar em Jerusalém. E ali vai acontecer a última semana da sua vida. Aqui ele está a 10 quilômetros de Jerusalém, na cidade de Jericó. E quando ele está saindo da cidade, Jesus, com os seus discípulos e uma grande multidão, já vimos isso, né? Uma multidão está sempre acompanhando Jesus. Ele se encontra com um cego. E o povo tentou calar o cego, né? As pessoas não davam muita importância, aliás, importância nenhuma, para pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência. O povo judeu achava que isso era um castigo de Deus. Não era. Eles estavam errados. Mas aqui estão demonstrando o seu costume de desprezar aquelas pessoas com qualquer tipo de doença. E eles estão tentando calar o cego, né? O cego está gritando para Jesus e o povo está tentando calar o cego. Interessante a pergunta que Jesus faz para o cego, não é mesmo? Será que Jesus não sabia o que o cego estava querendo? O que vocês acham? Será que Jesus não sabia o que aquele cego queria? Acho que sabia. Com certeza sabia, né? Com certeza. Mas mesmo assim, ele pergunta. Interessante, né? Acredito que para a multidão ouvir, né? O que é que você quer que eu faça, o Bartimeu? Né? E o nome do Bartimeu é interessante, né? A palavrinha bar, quando você tem o nome de um judeu, significa filho de. Então você tem Bar Jesus, né? Filho de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Toda vez que você encontrar um nome que tenha bar na frente, significa filho de. Então, o nome desse homem, o pai desse homem chamava Timeu, né? Porque o nome dele era filho de Timeu. Provavelmente não era o nome dele Bartimeu, mas Jesus chama ele de filho de Timeu, né? Ou então, as pessoas, né, chamavam este homem de filho de Timeu. Talvez nem o nome dele as pessoas sabiam. Sabiam de quem ele era filho, mas nem o nome ele tinha. Era simplesmente filho de Timeu. E Jesus pergunta: o que é que você quer? E ele fala: mestre, mestre. Aqui no versículo 50, né? E a tradução correta, a tradução mais exata aqui do grego é meu mestre. Não é somente mestre, mas é meu mestre.
A língua grega é uma língua tão completa que pelo finalzinho da palavra, a gente sabe exatamente se é masculino, feminino, quem está falando, qual a pessoa, se é eu, se é tu, se é você. O grego tem isso. E aqui é meu mestre. Não é simplesmente mestre, né? O cego fala, meu mestre. Acredito que foi uma expressão de fé. Aquele cego está demonstrando a sua fé em Jesus. Jesus não era somente um mestre, mas era o mestre dele. Meu mestre. E Jesus, então, faz a cura. Faz a cura deste homem cego. Mais uma vez aqui, aquilo que eu falei no começo, né? Olha a compaixão de Jesus. Olha a sua preocupação com o povo. Olha a graça que Jesus está concedendo a este cego. Jesus está pertinho de Jerusalém. E ele sabe que ali ele vai sofrer muito e vai morrer. Mas mesmo assim, ele acha tempo para curar este cego, que ele não conhecia, não sabia quem era, talvez nunca tivesse visto. Mas Jesus demonstra a sua compaixão e cura este cego. E este cego, que era pobre, né? Nós vemos aqui no texto que ele estava pedindo esmolas. O cego que era pobre se torna uma pessoa rica por encontrar Jesus. Os pobres serão ricos. Aí nós temos o nosso paradoxo, né? Os pobres serão ricos. Interessante que com esta cura, esse é o último milagre de cura que nós vamos ter registrado aqui no Evangelho de Marcos. Tá? Nós vamos começar na semana que vem estudando a última semana de Jesus. E Marcos não vai citar mais nenhuma cura no seu Evangelho. Esta aqui é a última. Tá? Os pobres serão ricos. Deixa eu fazer um resuminho do que a gente falou na semana passada e nesta semana, com algumas lições práticas. E aí nós vamos terminar hoje. Tá? Nós falamos da semana passada do primeiro paradoxo. 2 serão 1. Nós aprendemos ali que o casamento é algo sério, né? Deus estava falando que o casamento é algo para ser muito bem pensado e algo muito sério, né? Sobre o casamento. E nós devemos respeitar as leis de Deus. O segundo paradoxo que nós falamos, os adultos serão crianças. Nós aprendemos que crianças ensinam os adultos muitas coisas. Falamos sobre muitas qualidades das crianças. E nós devemos agir como crianças, com confiança, não é? Com humildade, com sinceridade, com confiança total em Deus. Nós falamos várias qualidades que as crianças têm, dependência, né, de Deus total, e nós devemos ser assim. E aí nós vamos ganhar muitas coisas do nosso Deus. Hoje nós falamos sobre o paradoxo número 3, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, né? Nós aprendemos aquilo que é realmente importante e que um discípulo de Jesus nunca vai perder. Talvez perca seus bens materiais, mas ele nunca vai perder a sua família cristã. Ele nunca vai perder a vida eterna.
se ele continuar firme. Os últimos serão os primeiros. O paradoxo 4, que nós vimos hoje também, os servos serão os senhores. Nós aprendemos que, se nós realmente estamos querendo ser como Jesus, nós precisamos nos tornar servos. Servos são mais importantes no reino de Deus. Servos dos outros, né? Se você quer ser uma pessoa importante no reino, seja um servo. Os servos serão os senhores. E esse último agora que nós acabamos de ver, né? Os pobres serão ricos. Esse homem fez um pedido para Jesus. Um pedido com muita fé. E se nós fizermos pedidos para Jesus com fé, pode ter certeza que ele vai nos ouvir. Ele já está nos ouvindo, né? E nós não somos pobres no reino. Nós somos ricos. Porque quantos pedidos o nosso Deus já nos concedeu, né? Quantas coisas nós podemos listar que Deus já nos deu. Paradoxos do Filho de Deus. Pense nesses paradoxos nessa semana. Coloque em prática aquilo que nós estamos vendo juntos e vamos ser pessoas cada vez melhores dentro do reino de Deus, com humildade, com persistência, fazendo aquilo que Deus deseja com o nosso interior muito bom. E aí nós vamos ganhar muitas coisas no reino de Deus. Tem alguém que quer fazer um comentário, uma pergunta? Já passamos um pouquinho do nosso tempo, mas tem tempo aí para um comentário, uma pergunta que seja rápida? Alan, queria comentar que o ser humano julga a aparência, né? Mas Deus, ele vê o íntimo, o coração, como um exemplo também de Davi, que ele escolheu Davi pelo que ele era por dentro. Então, a gente tem que valorizar isso, como Deus valoriza, não julgar o outro pela aparência, mas julgar como Deus julga, pelo interior, pelo que está por dentro. Só ele tem essa capacidade, né? Obrigado, Nath. Amém. Sim, é verdade. Você tem toda a razão. Um comentário muito bom aí, né? Muito obrigado por isso. Mais alguém? Luiz Pereira, como é que está o seu microfone aí? Como é que está o seu áudio? Está tudo bem? Se estiver bem, você pode nos dirigir numa oração para terminarmos hoje à noite? Agora melhorou, irmão querido. O Márcio deu uma dica, não sei se estão me ouvindo bem. Está falhando um pouquinho, Luiz, mas eu acho que a gente consegue ouvir. Tá bom, então. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, glorioso Senhor, nós agradecemos, Pai, por essa aula maravilhosa que tivemos do Senhor, Pai, através do seu servo, Alan. Obrigado, Pai, que possamos continuar crescendo todos os dias, aprendendo a andar como o Senhor Jesus andou, a ser santo como o Senhor é santo, a sermos servos e últimos, e aprendemos sempre servir, Pai. Nos ajude, Senhor, a falarmos mais do seu Evangelho, a abrirmos as nossas bocas com coragem, nos dá mansidão e paciência, e nos permita, Pai, andarmos conforme a sua vontade em cada passo de nossas vidas, Pai. Nós agradecemos muito por essa noite, pelo momento de estarmos todos juntos, mesmo à distância, com os irmãos, aprendendo da sua verdade. No nome santo de nosso Senhor Rei Jesus, nós lhe agradecemos muito por isso. Amém, Pai.
Amém. Obrigado, obrigado, Luiz. Né? Podem abrir os microfones aí agora para a gente falar um tchau para